E chegou a hora do futebol aqui no Brasil News com o nosso comentarista esportivo Joaquim Muilaerte. Joca, uma ótima noite para você. Quais os destaques de hoje? Boa noite, Thalita. Boa noite, Hermano. A última rodada, as oitavas de finais da Libertadores está acabando agora. E já tivemos 2 brasileiros eliminados, o Fortaleza e o Internacional. E também já tem 2 brasileiros classificados para as quartas, que é o Flamengo e o São Paulo. E o destaque com certeza vai para o Flamengo, que conseguiu anular completamente o Internacional dentro da própria casa, no Beira-Rio, que a gente sabe que é uma missão muito difícil. E se você também olhar para o retrospecto, foram 3 jogos do Flamengo contra o Internacional, 3 vitórias para o Flamengo, um placar agregado de 6-1. Mas com certeza a vitória mais importante foi essa do Beira-Rio, que a gente vai ver agora nos gols. O Flamengo venceu o Internacional por 2-0 no Beira-Rio e se classificou para as quartas de finais. O início do jogo ficou marcado por um erro técnico da equipe do Internacional, que disparou papéis metálicos em comemoração, porém isso atrasou o jogo em mais de 15 minutos com excesso de papéis no campo. A jogada do primeiro gol começa com Samuel Lino, que recebe a bola na entrada da área, balança o zagueiro colorado e chuta para o gol. Mas o goleiro dá rebote, e Plata encontra o passe de cabeça para Arrascaeta fuzilar e abrir o placar do jogo. Em jogada de Luiz Araújo, ele parte da ponta esquerda do campo e cruza a bola rasteira dentro da área, para Pedro só empurrar e garantir a vitória rubro-negra na Libertadores. O São Paulo conseguiu um empate em 1-1 com o Atlético Nacional e depois de uma disputa de pênaltis acirrada, conseguiu se classificar para as quartas. O tricolor saiu na frente no início do jogo. Depois de um cruzamento de escanteio na área, André Silva encontrou a bola de cabeça e abriu o placar do jogo. Já na segunda etapa, o Atlético Nacional conseguiu um pênalti e Morelos não perdoa. Converte a sua batida e leva a partida para a disputa de pênaltis. No final, ficou 4-3 para o São Paulo, que avança na competição. O Racing venceu o Peñarol em casa por 3-1 e se classifica para as quartas. O primeiro gol começa de uma bola parada. Veio o cruzamento dentro da área. Depois de um desvio de cabeça, Martínez encontra a bola e abre o placar. Mas o Peñarol respondeu. Também em bola parada, mas agora de escanteio. A bola chega na área do Racing e Herrera fuzila de cabeça deixando tudo igual. Já na segunda etapa, o Racing recebe uma cobrança de pênalti e não perdoa. Converte e sai na frente do placar. E em mais uma jogada parada, em um cruzamento longo de falta, a bola viaja com precisão até a cabeça de Franco Pardo, que faz o terceiro e dá a vitória para o Racing. O Vélez venceu o Fortaleza por 2-0 na Argentina e garantiu vaga nas quartas da Libertadores. Depois de um cruzamento venenoso da ponta esquerda do campo, a bola chega venenosa dentro da área, para Carrizo cabecear e colocar o time argentino à frente do placar. Depois de uma chegada em peso do ataque do Vélez, Galvão recebe um passe milimétrico para dominar e chutar cruzado, fechando o caixão do jogo. Não, e essa paralisação no começo do jogo do Flamengo e do Internacional, ficou mais de 30 minutos sem ter o jogo rolando. Já saiu o lado que, na verdade, foi um erro técnico mesmo, que eles dispararam esses papéis que, na verdade, seriam disparados caso o Internacional tivesse se classificado, que não foi o caso e que atrapalhou completamente o jogo. Foi um absurdo o que aconteceu mesmo. Mas ainda hoje vão ter 2 jogos, o jogo do Botafogo contra a LDU de Quito, lá em Quito, que vai começar às 7 horas do jogo, e também o Palmeiras e o Universitário no Allianz Parque, que já está praticamente classificado, né? Porque fez 4-0 fora de casa, agora vamos ver se vai fazer mais. Mas agora vamos falar de uma notícia triste que aconteceu, muito vergonhosa para o futebol sul-americano no geral. Na Copa Sul-Americana, o Independiente jogou contra o Universitário do Chile, e durante o intervalo começou uma confusão generalizada. Jogaram uma bomba na torcida de um time, começou uma briga, a torcida não soube separar. Enfim, vamos dar uma olhada nas imagens. Noite de Copa Sul-Americana em Avellaneda. Independente contra a Universidade do Chile. Dentro de campo, equilíbrio. Os chilenos saíram na frente, mas o time argentino empatou ainda no primeiro tempo. Mas no intervalo, o futebol deu lugar ao caos. Torcedores da Laú começaram a lançar cadeiras, pedras e até bombas de efeito moral. A resposta foi ainda mais violenta: invasão, espancamento e cenas de selvageria que correram o mundo. Resultado: pelo menos 10 feridos, 90 detidos, e o jogo cancelado pela Conmebol por falta de segurança. O episódio, já chamado de Desastre de Avellaneda, pode custar caro, sanções duras e até eliminação para os 2 clubes envolvidos. Nossa, isso foi um caso de barbaridade mesmo. Teve até torcedor que caiu de cima da plateia ali. E, então, foi uma coisa muito, muito séria e que não pode acontecer. E a Conmebol se pronunciou fazendo, acho que talvez o justo, o óbvio, que é eliminar os 2 times. Os 2 times estão eliminados da Sul-Americana.
não vão, o Aliança Lima, que jogaria com um dos dois nas quartas de finais, já está na semifinal, que eu acho que foi muito correto da Conmebol fazer isso, porque não pode incentivar esse tipo de coisa. Violência no futebol é uma coisa absurda, a gente não pode deixar isso acontecer, tem que ser punido mesmo, e sorte do Aliança Lima que estava no lado da chave desses bárbaros, vamos dizer assim. Mas vamos falar de coisa boa. Hoje é aniversário do gigante da colina, o Vasco da Gama, 127 anos de clube. Esse clube aí que já passou por glória, já passou por momentos difíceis, recentemente fez 6-0 em cima do time do Neymar, mas também perdeu para o Juventude de 2-0. Bom, vamos dar uma olhada aí no VT especial do Vasco. "127 anos de uma das histórias mais lindas do futebol mundial. Ao longo dos anos, o nome do Vasco tornou-se sinônimo de tradição, inclusão e resistência. O Vasco da Gama se destacou como um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro, conquistando grandes títulos como o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Sua torcida, indiscutivelmente, é uma das maiores e mais apaixonadas do país, sendo famosa por seu apoio incondicional ao clube. Em 1923, após conquistar o Campeonato Carioca, o Vasco foi pressionado pela elite do futebol a excluir de seu elenco jogadores negros e operários. A diretoria do clube se recusou a ceder à pressão e publicou uma famosa carta conhecida como a Resposta Histórica, defendendo a inclusão social e o direito de seus jogadores participarem das competições. Esse episódio é um marco na história do clube e do futebol brasileiro, consolidando o Vasco como um símbolo de resistência e igualdade. A inclusão de jogadores de diferentes origens sociais e raciais tornou o nome do clube sinônimo de luta pela igualdade no esporte. O Vasco foi um dos primeiros a romper com as barreiras raciais no futebol, permitindo que jogadores negros e de classes mais humildes participassem do time principal. É bem verdade que, nos últimos anos, o Vasco não tem conquistado muita coisa, mas o vascaíno é incansável e acredita dia a dia em tempos melhores. Guiado pelo nosso timoneiro Vasco da Gama, um heróico português que desbravou o mundo, que tempos melhores virão. Afinal, o Vasco eternamente é o gigante da colina e a Cruz de Malta, nosso pendão. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar. E é isso, feliz aniversário para o Vasco, dia de notícias felizes, de notícias tristes, de tragédias, mas é isso que é o futebol, não é só notícias boas que a gente vai trazer aqui. Mas se você quiser acompanhar mais o futebol no seu dia a dia, me segue lá no @futejoca que eu vou estar esperando vocês. E é isso, uma boa noite para você, Thalita, uma boa noite para você, irmão, e até a próxima.